Você está na entrada de um túnel que passa sob uma casa de fazenda Amish, no condado de Holmes, Ohio. Não há cabos, compressores ou termostatos. E ainda assim o ar que sai tem constantes 55 graus no meio de agosto. Este sistema de $300 resfria qualquer casa a 55 graus, usando nada além da terra sob seus pés e um ventilador que consome menos energia do que uma lâmpada padrão. Os Amish constroem isso há 200 anos. A indústria de refrigeração sabe disso desde 1930. E em 1930 eles garantiram que você nunca descobrisse. Após o último vídeo, muitos de vocês perguntaram a mesma coisa. E no verão? Como manter uma casa fresca? Então, voltei ao condado de Holmes. E o que encontrei sob essas fazendas é a mesma física que os persas usaram há 2.400 anos para armazenar gelo durante os verões no deserto a 120 graus. E sim, isso também funciona se a sua casa foi construída há 50 anos. Aqui está o número que muda tudo. A 6 pés de profundidade sob a superfície, a temperatura do solo se estabiliza e permanece constante o ano todo. Seja verão ou inverno, não importa o que aconteça na superfície. O Laboratório Nacional de Oak Ridge, a própria instituição de pesquisa do Departamento de Energia, mediu isso cidade por cidade. Em Chicago, a temperatura do solo é de 55 graus o ano todo. Em Atlanta, é 62. Em Denver, 58. Em Phoenix, 67. Em Minneapolis, 52. E no condado de Holmes, Ohio, exatamente onde estão essas fazendas Amish, a temperatura do solo permanece em 54 graus todos os dias de todos os anos. Ela nunca muda. Agora pense nisso por um segundo. O seu ar-condicionado funciona comprimindo um fluido refrigerante químico, forçando-o através de serpentinas, soprando ar sobre essas serpentinas e liberando o calor para fora. Ele gera, talvez, 3,5 unidades de resfriamento para cada unidade de eletricidade consumida. Os engenheiros chamam isso de coeficiente de desempenho de cerca de 3,5. Um tubo de terra, ou seja, um simples tubo enterrado pelo qual o ar pode fluir através do solo fresco, foi medido em 47 instalações em todo o mundo com um coeficiente de desempenho de 28,7. 28 contra 3. Essa diferença representa bilhões de dólares todos os anos em equipamentos, fluidos refrigerantes, eletricidade e contratos de manutenção. E é por isso que você nunca ouviu falar disso. A física por trás disso é tão simples que quase parece boa demais para ser verdade. A Terra é pesada e pesa entre 100 e 125 libras por pé cúbico. Alterar essa massa em apenas 1 grau requer uma energia enorme. 20 a 30 BTUs por pé cúbico. Quando o calor do verão aquece a superfície, ele começa a penetrar na Terra, mas se move lentamente. Leva de 6 a 8 semanas para penetrar apenas 6 pés de profundidade. Quando o calor chega, a estação já mudou. A Terra não consegue absorver o calor rápido o suficiente para se aquecer. Ela permanece fresca. Ela é a maior bateria térmica do planeta. E está exatamente agora sob cada casa nos Estados Unidos, sem fazer absolutamente nada, porque ninguém lhe disse que ela estava lá. Os Amish não leram isso em um livro didático. Eles descobriram isso da mesma forma que descobrem tudo, prestando atenção no que a Terra já estava fazendo e, em seguida, construindo ao redor disso. Cada fazenda no condado de Holmes tem um porão de terra escavado a 10 pés de profundidade. Não há isolamento nem refrigeração mecânica. O solo o mantém a 32 graus o ano todo. Isso não é tradição. É física aplicada, refinada ao longo de 2 séculos. Depois, há as quianas de nascente. São pequenos edifícios construídos diretamente sobre nascentes naturais, onde a água subterrânea flui a constantes 54 graus. A água se move sob o solo, e o edifício permanece a 50 graus durante todo o verão. Os Amish, nos condados de Lancaster e Holmes, as usam para manter laticínios e produtos agrícolas frescos,
sem um único watt de eletricidade. Eu estive em uma delas, em um dia em que fazia 91 graus lá fora. E dentro dessa casa de nascente, eu conseguia ver a minha respiração. Mas o sistema que é mais importante para esta discussão é o que os Amish chamam de respiração do solo. São tubos de argila enterrados sob as fundações de suas casas de fazenda. O ar entra de fora, viaja no subsolo através desses tubos e sobe pelas tábuas do assoalho, resfriado pela terra. O USDA documentou este sistema em um manual publicado em 1903 e apontou especificamente para instalações de tubos de argila no condado de Holmes, Ohio. Este documento tem mais de 120 anos. O sistema descrito nele ainda funciona hoje sob as casas dos Amish. E aqui a coisa fica interessante. Os Amish que se estabeleceram em Ohio e na Pensilvânia vieram da Alemanha e da Suíça. Exatamente esses dois países são hoje líderes mundiais na moderna tecnologia de tubos de terra. A Alemanha tem 847 instalações monitoradas de tubos de terra em edifícios residenciais, registradas desde 2005 pelo Instituto Passive House, em Darmstadt. A Áustria exige uma análise de termolabirinto para qualquer edifício com mais de 1.000 metros quadrados. A Suíça tem um estudo longitudinal de 15 anos da ETH Zurique, uma das escolas de engenharia mais respeitadas do mundo, que mostra zero degradação no desempenho do sistema durante todo o período de monitoramento. 0. O conhecimento que os Amish trouxeram da Europa há 200 anos é o mesmo conhecimento que a Europa redescobriu com a engenharia moderna. O círculo se fechou, mas os Estados Unidos nunca receberam a notícia, porque alguém garantiu que isso não acontecesse. Em 1902, um homem chamado Willis Carrier inventou o ar-condicionado mecânico em uma gráfica no Brooklyn. Seu problema não era o calor, era a umidade que arruinava o papel. A máquina nunca foi pensada para o conforto humano. No entanto, na década de 1920, a Carrier Corporation lançou uma campanha chamada Weather Maker, que reposicionou o ar-condicionado como um símbolo do progresso americano. Seus materiais de marketing descreviam explicitamente as técnicas de resfriamento passivo como primitivas e anti-higiênicas. Então, em 1930, um manual da Carrier Engineering Corporation continha uma frase que enterrou 5.000 anos de engenharia comprovada. Dizia o seguinte: o resfriamento por contato com a terra é adequado apenas para porões e armazenamento de alimentos. Uma linha em um manual corporativo e todo um campo de conhecimento desapareceu da construção civil americana. Não foi por acaso. Em 1927, os primeiros códigos de construção de modelos mecânicos foram elaborados com forte participação de representantes da indústria de HVAC. As alternativas passivas não foram proibidas, elas simplesmente não existiam no documento. As pessoas que escreveram as regras eram as mesmas pessoas que vendiam compressores. Após a Segunda Guerra Mundial, o boom da construção padronizou o resfriamento mecânico como a única abordagem aceitável. O resfriamento passivo desapareceu das escolas de arquitetura. Até 1980, menos de 3% dos cursos de arquitetura americanos ainda ensinavam qualquer estratégia de resfriamento passivo. Toda uma geração de arquitetos, engenheiros, empreiteiros e inspetores de obras foi treinada em um mundo onde os tubos de terra não existiam. Não porque falhassem, mas porque não eram lucrativos. Os números tornam o motivo óbvio. O Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute gastou 47,3 milhões de dólares em atividades políticas apenas no ano de 2022. O mercado de resfriamento residencial nos Estados Unidos vale 29 bilhões de dólares por ano. O valor médio vitalício de um único cliente residencial de HVAC é de mais de 15 mil dólares. Cada tubo de terra instalado é um ar-condicionado que nunca é vendido, um compressor que nunca é substituído, uma carga de fluido refrigerante que nunca é recarregada e um contrato de manutenção que nunca é assinado. Em 2019, o Comitê Técnico 6.8 da ASHRAE, o comitê exato responsável por avaliar tais sistemas,
rejeitou uma proposta para criar um padrão de desempenho para tubos de terra. O motivo alegado foi dados de desempenho nacionais insuficientes. Eles disseram isso enquanto estavam sentados sobre 3 décadas de documentação europeia, que incluía 847 instalações monitoradas. Quando os pesquisadores analisaram quem fazia parte desse comitê, 67% eram representantes de fabricantes de HVAC. As raposas estavam escrevendo as regras para o galinheiro e as galinhas nunca souberam. 2 anos depois, em 2021, a Building Officials Association of Florida rejeitou formalmente uma emenda que teria reconhecido o resfriamento passivo no Código de Obras do Estado. A preocupação pública deles era a complexidade da inspeção. Mas cada tubo de terra aprovado na Flórida é um ar-condicionado central que nunca é instalado. Em um estado onde os custos de resfriamento chegam a $400 por mês, durante 6 meses do ano. Faça as contas. A seção EME 1601 do Código Residencial Internacional exige que todos os sistemas de dutos sejam construídos com materiais que tenham um índice máximo de propagação de chama de 200. Não há nenhuma disposição para o tratamento de ar com contato com a terra. O código pressupõe que os dutos existam dentro dos edifícios. Um sistema que enterra tubos no solo não se encaixa no modelo. Portanto, não pode ser aprovado. Não porque falhe, mas porque o formulário não tem uma caixa para isso. Enquanto isso, a Biblioteca Pública de Cambridge, em Massachusetts, tem 42 tubos de terra enterrados sob ela. O resultado é um consumo total de energia de 50% e 1 a 56% menor, em comparação com um edifício padrão. O Earth Rangers Center, em Toronto, opera 9 tubos de concreto, cada um com cerca de 65 pés de comprimento e enterrados a 10 pés de profundidade. No inverno, ele aquece o ar que entra em 36 graus. No verão, ele o resfria em 18 graus. Ele recebeu a certificação LEED Platinum. O Hospital Geral, AKH de Viena, resfria unidades de terapia intensiva com tubos de terra desde 1994. São 30 anos de operação contínua, exigindo manutenção apenas a cada 5 a 7 anos. Os custos operacionais são uma fração do resfriamento convencional. Não são experimentos, é uma infraestrutura comprovada. Mas o seu inspetor de obras nunca ouviu falar disso, porque o exame de licenciamento dele nunca mencionou isso. Agora, se você já possui uma casa e acha que isso se aplica apenas a pessoas que estão construindo do zero, fique comigo. Porque esta próxima parte é especialmente para você. Você não precisa quebrar a sua fundação. Você não precisa arrancar o seu sistema existente. Você precisa de um quintal, mesmo que seja apenas um jardim na frente, ou até mesmo uma faixa de terra da largura de um carro ao longo de uma cerca. É assim que o sistema se parece para uma casa existente. Você cava uma trincheira de 6 pés de profundidade ao longo da faixa de terra que você tem. Você instala tubos de HDP, EE ou PVC de parede lisa, com um diâmetro de 6 a 8 polegadas, em um comprimento de 100 a 200 pés. A parede lisa não é opcional. Em tubos corrugados, a condensação se acumula e o mofo se forma. Você coloca o tubo sobre uma cama de areia para obter o máximo contato térmico. Você o instala com uma inclinação de 2% em direção a um ponto de drenagem, para que qualquer umidade que condense no interior escoe e nunca se acumule. Uma extremidade é conectada a uma entrada acima do solo com uma grade. A outra extremidade é conectada à sua casa através de uma parede do porão ou de um espaço de rastreamento com um filtro MERV 13 e um ventilador de duto que consome de 50 a 80 watts. O que sai na outra extremidade é ar que viajou de 100 a 200 pés através da terra, que permanece a 55 graus. Em um dia de 95 graus, esse ar sai a 65 a 75 graus. Não há compressor, nenhum fluido refrigerante e nenhum processo químico. Apenas física. E esse ar não é apenas mais fresco, ele é mais seco. A condensação nas paredes do tubo captura a umidade e as partículas suspensas no ar. A umidade do ar cai de 80% para menos de 50%.
Os custos dos materiais são de cerca de $300. O ventilador consome o mesmo que uma única lâmpada, e o tubo dura de 50 a 100 anos. O seu ar-condicionado central dura de 15 a 25 anos antes de acabar em um aterro sanitário. Em climas secos e continentais como Ohio, Pensilvânia, Indiana, Wisconsin, Colorado, Kansas ou Texas Hill Country, este sistema funciona maravilhosamente e com o mínimo de esforço. Em climas do sul com alta umidade, como na costa da Flórida, a condensação no tubo se torna um desafio. Para essas áreas, existe uma variante mais inteligente. Em vez de conduzir o ar através do tubo enterrado, você opera um circuito fechado de água misturada com glicol. O líquido circula pelo circuito enterrado, absorve a temperatura constante da terra e em seguida, flui através de um trocador de calor na sua casa. O ar fresco sai, mas o ar nunca toca o tubo enterrado. Isso elimina a condensação, o risco de mofo e as preocupações com o radônio. Esta versão essa é prova de falhas do ponto de vista dos códigos de construção, pois usa conexões de encanamento padrão e se enquadra nos regulamentos de encanamento existentes. Encontrei um homem na zona rural do Tennessee que vive em uma casa de 1.500 pés quadrados da década de 1970. Seus custos de resfriamento costumavam ser de $240 por mês. Ele construiu um sistema fechado de glicol sob o piso de sua oficina, a 12 pés de sua porta dos fundos. Ele passou os canos para dentro de sua casa até um simples ventiloconvector. No verão, ele extrai o calor. No inverno, ele traz 55 graus de calor. Seus custos de aquecimento e resfriamento são zero desde a instalação. O sistema custou a ele menos de $400 em materiais e ele mesmo o cavou em 2 fins de semana. Ele manteve o seu aquecedor e ar-condicionado existentes, mas simplesmente nunca os liga. Ele parou de pagar $240 por mês, porque entendeu o que a Terra já estava fazendo de graça. Esse conhecimento existiu por 5.000 anos. Os persas, romanos, coreanos e nativos americanos chegaram todos à mesma resposta. A Terra armazena a temperatura e o tubo é apenas o caminho. Os Amish nunca esqueceram isso. Em 1930, um manual corporativo decidiu que você nunca aprenderia isso. Nos anos de 2019 e 2021, comitês e autoridades garantiram que isso permanecesse enterrado para proteger uma indústria de $29 bilhões. Mas o solo sob a sua casa não se importa com os lucros trimestrais. Ele está a 55 graus e sempre estará. Os Amish não perderam esse conhecimento. Ele apenas nunca foi repassado a você. Agora você o tem. Se esta história mudou a maneira como você vê o chão sob seus pés, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Nós desenterramos a história que eles tentaram enterrar para ajudá-lo a plantar um futuro mais sustentável. Nossa próxima investigação sobre os sistemas de água ocultos dos Amish, que fornecem água limpa sem eletricidade ou bombas, será publicada em breve. Não perca!